Fala, rapaziada, que saudade de fazer vídeo aqui para vocês. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Rapaziada, é o seguinte, hoje tem Sport Clube do Recife, né, em campo, lá no Barradão, enfrentando a equipe do Vitória. O Vitória que não vem tão bem assim nos últimos jogos, né, perdeu os dois clássicos que teve na Copa do Brasil, perdão, diante da equipe do Náutico, acabou sendo desclassificado da Copa do Brasil, perdeu em pleno Barradão para a equipe do Náutico e depois acabou perdendo também para o seu arquirrival ali, o Bahia, né, pelo Campeonato Baiano. Então, o Vitória ainda tem sequências de jogos difíceis, porque enfrenta hoje a equipe do Sport pela liderança do grupo da Copa do Nordeste e muito provavelmente quem assumir a liderança agora deve finalizar essa primeira fase da Copa do Nordeste como líder e também no final de semana volta para enfrentar a equipe do Bahia agora de fato no Barradão aí pelo Campeonato Baiano, as decisões, né, do Campeonato Baiano. O Sport também tem compromisso final de semana diante da equipe do Retrô, mas é um compromisso em tese mais fácil do que o Vitória tem. Então vai ser um jogo bom para a gente assistir. Eu até imaginava que o Vitória fosse colocar a equipe, né, mista ali, aquela equipe reserva, como a gente costuma falar, diante da equipe do Sport. A gente vai falar um pouco do contexto do jogo, mas aparentemente não. Aparentemente o Vitória vem já com uma mini pressão, vai enfrentar o Sport precisando vencer, precisando se realmente reafirmar na temporada. O Vitória que vinha aí de 16 jogos, se eu não me engano, 17 jogos sem perder, perdeu para o Bahia, perdeu para o Náutico e agora vai enfrentar a equipe do Sport. Então, se perder mais uma, meu amigo, aí as coisas já começam a ficar turbulentas demais lá para bandas do rubro-negro baiano, tá? Antes da gente começar o vídeo do pré-jogo, meu irmão, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, rumo aqui a 5 mil inscritos. Para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. E para você que ainda não, considere se inscrever. Vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo no Sport Clube do Recife. Vou trazer vídeos com mais frequência, falando também da base, falando de outros campeonatos aí que o Sport disputa. Então fica aí por dentro, ativando o sininho de notificações e se inscrevendo no canal, beleza? Rapaziada, é isso. Vamos lá. Vamos pro vídeo, tá? Rapaziada, o Sport, ele chega num momento um pouco melhor do que o Vitória. Vamos trazer aqui a tabela, né? A tabela do campeonato da Copa do Nordeste é o seguinte. Na rodada passada, antes da gente falar dessa rodada, vamos falar da rodada passada. Na rodada passada, o Sport enfrentou a equipe do CRB. Inclusive, eu estava nesse jogo. Posso dizer para vocês, a ilha tá maravilhosa. Os refletores, o gramado mudou muito, inclusive, desde que eu fui a última vez na ilha. Acho que eu fui a última vez em 2021. Acho que foi 21. Foi 21, eu acho que eu fui na ilha a última vez. 21 ou foi 22, foi alguma coisa assim. Acho que foi 21. Mas, enfim, mudou bastante, tá? O Sport conseguiu vencer a equipe do CRB. O Sport foi muito superior no primeiro tempo. Segundo tempo acabou dando uma leve queda ali, mas saiu com a vitória, o que importa. E todo mundo imaginava, inclusive, que o Vitória fosse vencer a equipe do Alto. Quando o Sport estava vencendo a equipe do CRB, lembro-me que perto de onde eu estava ali na torcida, todo mundo estava gritando, ó, gol do Altos, gol do Altos. O Vitória está empatando. E eu falei, cara, né, não é possível que o Vitória vai empatar com o Alto. Eu nem sabia das condições, né, dos momentos do jogo do Vitória. O Vitória que jogou com um a menos, talvez tenha sido o principal pilar aí desse empate, mas o Sport não tem nada a ver com isso, venceu a equipe do CRB, o Fortaleza que já tinha perdido na rodada 4, né, na quarta rodada, para o próprio Vitória. O Sport tinha goleado a equipe do Motoclube, fez com que o Sport ficasse ali em segundo, Vitória em primeiro. Já na quinta rodada, o Fortaleza goleia a equipe do Ferroviário, mas o Sport vence e o Vitória empata. Então, ficou ali nessa sequência, né? De Sport em primeiro com 12 pontos, Vitória em segundo com 11 pontos e Fortaleza em terceiro com 9 pontos. Inclusive, o Fortaleza, no início de temporada, né? Quando o Fortaleza foi a Recife e venceu a equipe do Sport, eu fui o primeiro a dizer, ó, o Fortaleza vai passar como líder da Copa do Nordeste. E não há nada que me fizesse pensar diferente, inclusive a basicamente todo mundo, porque o Fortaleza
tem mais estrutura atualmente numa Série A, é um elenco mais comprovado de fato do que o próprio Vitória, do que o próprio Sport. Tem um treinador muito superior a todos os outros, né? Ao Carpini e também ao Pepa. Então todo mundo imaginava que o Fortaleza fosse passar em primeiro. Só que no vídeo que eu fiz eu disse, gente, não me assusta se o Vitória passar em primeiro, Fortaleza em segundo e Sport em terceiro. E também não vai me assustar se o Sport passar em primeiro, Fortaleza em segundo e Vitória em terceiro. Ou seja, todos os cenários, o Fortaleza sempre estava ali no top 2. E me assustou que não, tá? E me assustou que o Fortaleza deu um declínio aí, acabou saindo um pouco ali realmente do top 2, né? Dos melhores ali da competição do top 2 ali. Mas beleza, isso pode ser revertido hoje diante da equipe do Souza. Vamos lá, o Vitória e o Sport tem um confronto dificílimo entre ambos, né? O Sport que não tem um retrospecto tão bom assim lá no Barradão. O Vitória pode estar passando um momento ruim, mas sempre que o Sport vai ao Barradão, tem realmente como é que eu posso dizer, aquela pressão da torcida rubro-negra baiana lá, tem todo aquele empurrão, né, aquele incentivo a mais ali ao Vitória, e o Vitória provavelmente vai ter casa cheia hoje contra o Sport também. Se o Vitória vence a equipe do Sport, o Vitória vai a 14 pontos e muito provavelmente vai ser o líder da competição. Se bem que o Vitória no último confronto ali tem um motoclube fora. O Sport em tese tem uma vida mais fácil. Mas deve ser o Vitória o líder, sim. E aí a segunda vaga vai brigar entre o Fortaleza e o Sport. Caso o Sport vença a equipe do Vitória, aí eu afirmo com toda a certeza do mundo para vocês que o Sport vai passar muito provavelmente como líder. As chances são altíssimas de passar como líder da competição, tá? Por que é importante passar como líder? Porque o líder do grupo A enfrenta o quarto do grupo B. O segundo do grupo A enfrenta o terceiro do grupo B. E o terceiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B. Acho que deu para entender, né? Fazem um cruzamento ali das melhores campanhas com as piores campanhas sucessivamente. Então, olhando para o grupo B, a gente já vai passar para as escalações, tá? O Sport, se hoje passasse em primeiro, e se hoje fosse esse desenho aí do grupo B, o Sport estaria enfrentando o Ceará. Só que muito dificilmente vai ser esse desenho. Por quê? Porque o Ceará tem 2 jogos a menos do que o Náutico. O Ceará ainda tem 1 jogo a menos do que o CSA. Tudo bem que o jogo do Ceará que ele tem a menos é contra o Bahia, né? Mas enfim, vamos imaginar hoje que o Bahia vença o CSA, que é o que deve acontecer. O CSA que inclusive é o líder da competição. O Bahia assume a liderança com 2 jogos a menos. Então o Bahia muito provavelmente vai pegar o quarto colocado aqui do grupo A, que tende a ser o CRB, beleza? Já a equipe do Sport, se passar em primeiro, muito provavelmente vai pegar a equipe do CSA. Porque o Bahia tende a assumir a liderança, o Ceará tende a assumir a vice-liderança, e o CSA, que hoje é um time muito melhor do que o Náutico, que inclusive já até ganhou e convenceu do Náutico, né? Por 4-1 lá na 4ª rodada, deve ser o quarto colocado, e aí deve ser Sport e CSA. Não vejo o Náutico passando na fase de grupos, até porque hoje o Náutico não é preferido entre os 4 ali, né? Talvez o CSA até passe em terceiro e o Náutico em quarto, tá? Confundi. Deve ser Sport e Náutico se o Sport terminar em primeiro. Se o Sport terminar em segundo, aí sim é Sport e CSA. Beleza? Acho que fiquei claro aqui para vocês. O Sport tem que passar em primeiro para pegar o quarto colocado do grupo B. Se passar em segundo, pega o terceiro colocado do grupo B. Então, assim, gente, o Fortaleza deve vencer o seu jogo hoje. O Vitória vai para cima do Sport, precisa do resultado, precisa se reafirmar na temporada. E o Sport pode fazer um jogo extremamente competitivo diante da equipe do Vitória. Se caso houver um empate, aí o Sport vai a 13 pontos. O Vitória vai para 12 pontos. E se o Fortaleza vencer, vai a 12 pontos. Aí embola tudo para a última rodada. Só que na última rodada, o Fortaleza pega o CRB, que em tese é um jogo mais difícil. O Sport pega o Altos em casa, é um jogo mais tranquilo. E o Vitória pega o Motoclube fora. Aí é um jogo um pouquinho mais complicado para o Vitória, beleza? Falando de escalações, né? Onde vai ser transmitido, o horário do jogo e tudo mais. O jogo é hoje às 9h30 da noite. Com transmissão exclusiva do Premier, tá? Mas também vai passar no SBT canal aberto ou Premier
canal fechado, beleza? Bem, gente, quem que deve ser a escalação aí, né? A provável escalação que inclusive o GE trouxe pra gente aqui do Vitória para enfrentar a equipe do Sport mais tarde às 9h30. Vale lembrar que o Baralhas e o Carlos Eduardo não jogam porque estão suspensos. O Mateuzinho e Val estão com lesão e também não joga. Quem que tá pendurado? Neres, Lucas Halter, Ronald, Thiaguinho e o Wellington Rato. Então, temos 3 carinhas aí, ó, que é o zagueiro, né? O Neres, que inclusive foi especulado no Sport. O Lucas Halter, também zagueiro. O Ronald, que tá no meio de campo, junto com o Wellington Rato aí. São os titulares que estão pendurados. Então, o Vitória tem 4 pendurados para enfrentar a equipe do Sport. Como é que deve ir o Vitória? O Vitória deve ir com o Lucas Arcanjos no gol, Neres e Lucas Halter na zaga, Jamerson e Raul Cáceres nas laterais, William Oliveira, Wellington Rato de meio atacante ali e Ronald Lopes fazem a trinca de meio de campo. Mais à frente deve ter Fabrício, um ponta extremamente rápido, tá? Inclusive, Janderson, centroavante, e Gustavo Mosquito é a equipe provável do Vitória para enfrentar a equipe do Sport, tá? Já o Sport do técnico Pepa, né? Quem que deve ir aí para enfrentar a equipe do Vitória? Deve ir com Kaique França no gol, Chico e João Silva na zaga, Hereda e Igor Cariús nas laterais, Sérgio Oliveira, o bom Sérgio Oliveira, tá? Lucas Lima e Rivera no meio de campo. Também teremos Lene Lobato, Gonçalo Paciência e Carlos Alberto. Vamos lá. Primeiro, eu não entraria com Carlos Alberto, tá? Eu entraria com Barleta. Sim, o Barleta já está apto para enfrentar a equipe do Vitória. Volta de lesão, está realmente apto para entrar e jogar. Agora, se isso vai acontecer ou não, a gente já não sabe. Nicolas, cadê Atêncio? Atêncio tá fora, tá? No último jogo lá que jogou, eu nem lembro contra quem foi, acho que foi contra o Maguari. O Atêncio acabou quebrando o dedo do pé. Teve uma fratura ali, né? Enfim, já está se recuperando, está na fase final ali para conseguir voltar a jogar pelo Sport. A provável ideia é que, a provável data, né, que o Atêncio volte a jogar contra o São Paulo lá no final do mês, dia 29 ou dia 30 de março agora desse mês, tá? Então, Atêncio, Tite Ortiz e Dalbert estão fora por lesão. O Sport não tem um lateral esquerdo reserva ali para o Igor Cariús. E Fabrício Domingues é o único que está pendurado para o jogo de hoje, tá? O árbitro é Antônio Dibe Moraes, lá do Piauí, com Alisson Lima e também o Mauro César, ambos do Piauí também. E o quarto árbitro é o Bruno Nogueira Prado, da Bahia, tá? Bem, rapaziada, essa é a escalação aí do Sport, essa é a escalação do Vitória. Eu quero saber de vocês, tá? Será que o Sport tem condições de vencer a equipe do Vitória? A minha resposta é sim. Por mais que hoje eu aposte fortemente no empate, porque seria cômodo para os dois, mas vejo o Sport com uma leve pitada de vantagem em cima da equipe do Vitória pelo elenco que o Sport tem. O Sport tem muito mais jogadores, principalmente de meio de campo e de ataque, qualificados a respeito do elenco do Vitória, né? O Sport tem Sérgio Oliveira no meio, tem Lucas Lima, tem o próprio Rivera, tem na frente Gonçalo Paciência, que pode ser um cara que pode destoar, tem o Lene Lobato, que pode entrar muito bem, tem o Carlos Alberto, tem o Gustavo Maia, tem o Barleta, tem o próprio Romarinho, que não entra um tempo, mas que pode entrar e ajudar bastante. Então, o Sport tem muito mais peças do que o Vitória para entrar e mudar o elenco do jogo. O que o Vitória tem de forte? Mando de campo. Lá no Barradão, é um absurdo jogar contra o Vitória lá, inclusive todas as equipes sofrem quando vão jogar lá, tá? Hoje apostaria, se caso fosse fazer uma aposta fortíssima no empate em 1-1, tá? Mas eu vejo esse Sport ali com um leve favoritismo diante da equipe do Vitória. Beleza? Quero saber a opinião de vocês. Hoje o Sport leva melhor ou não? Sagra-se líder cada vez mais, né? Pode chegando aí a 15 pontos, a maior pontuação de todos os grupos, né, do grupo A e do grupo B. Claro, Bahia tem quase 3 jogos a menos ali do que os demais. Então, quero saber a opinião de vocês. Será que o Sport vence ou não do Vitória hoje? Deixa aí nos comentários que eu vou responder a todos, tá? Um abraço para vocês. Trazemos mais informações pós-jogo. Lembrando, jogo é às 9h30. Depois do jogo a gente faz um vídeo aqui com uma análise
pós-jogo, tá? Tamo junto, um abraço pra vocês e até mais. Fui!